A reflexão de hoje é para a gente perceber com quem que a gente está falando. E a gente vai fundamentar essa percepção examinando alguns diálogos que Jesus travou com algumas pessoas. Mas antes de entrar no diálogo, eu queria abordar um aspecto da nossa vida pela palavra sabotagem. O que é sabotagem? O que é sabotagem? Para você, Cris, para a dona Zenita, o que é sabotagem? Atrapalhar, né? Alguma coisa que está sendo feita. Alguém sabotar a aula de alguém, você sabotar para a pessoa, ou o que seja, tomar para você. Você não é você tirou de alguém. Então, isso para mim, eu entendo como sabotagem. Sim. Era seu, tiraram, né? Você ia para cá, não deixaram, né? Enfim, a ideia aqui é pensar quantas vezes a gente pode ser sabotado, né? Então, veja, eu fiz uma lista aqui para poder ilustrar. Se alguém quiser sabotar o seu descanso, isso representa uma vez por dia, pensando que você dorme, né, uma vez por dia, né? Começa a dormir à noite e vai acordar no dia seguinte. Então, se alguém quiser sabotar o seu sono, vai ter uma oportunidade, certo? Se alguém quiser sabotar o seu caminho, aí já serão duas oportunidades: o seu caminho de ida e o seu caminho de volta, né? E é por aqui, não vai. Então tem que dar uma volta enorme. É um tipo de sabotagem. Se alguém quiser sabotar a sua alimentação, ela terá no dia, em média, 3 oportunidades. Pode sabotar o café da manhã, o almoço, o jantar, né? Se alguém quiser sabotar a sua ingestão de líquido, tem no mínimo durante o dia umas 5 oportunidades. Tem gente que bebe mais água ou menos água, né? Mas na média aí, né? Se alguém quiser sabotar a sua respiração, terá no dia 23 mil oportunidades. Porque aumentou, né? Olha a vigilância. Então aí você pensa na poluição do ar, no pó que tem em casa, no pó que vem da rua, e, né, de várias formas. Tem gente que sabota tanto os pensamentos. A pessoa chega na janela do andar de cima e sacode o tapete. Se alguém quiser sabotar os seus pensamentos, terá no dia, em média, 70 mil oportunidades. Nossa, incrível, né? Isso é uma contagem que vem evoluindo, né? É difícil contar pensamento, mas alguém está fazendo alguma continha e colocar esse número disponível para a gente digerir, né? Pode ser que não seja exatamente isso, mas... Ora, sendo que 90% desses pensamentos já são, por natureza, inúteis. Não precisam ser sabotados. Então, se alguém quiser sabotar a sua circulação sanguínea, terá no dia
104 mil oportunidades. Então, a gente vê que a gente tem um leque de oportunidades para sermos atrapalhados. E quando mexe com o coração, automaticamente a gente percebe uma ligação com os sentimentos. E aí a sabotagem do coração, além de afetar a circulação, também carrega os efeitos psicossomáticos, que é aquilo que você sente e, na linguagem dos namorados, gera a dor de cotovelo. É uma figura de linguagem, mas tem a ver, tem uma certa relação, né? E nesse aspecto a gente começa a entrar num campo figurativo. São coisas que a gente não imagina, mas que tem relação. Outro dia estava uma médica falando que ela, mesmo como médica, não entendia a causa da cãibra. E ela estava tendo muita cãibra, e vai um amigo especialista aqui, no outro ali, e ela não conseguia um medicamento certeiro. E aí, o último que ela consultou, ele falou assim: olha, nós não sabemos qual é a causa da cãibra, porque não dá para fazer um laboratório de cãibra. Você não consegue juntar pessoas que têm cãibra para fazer um estudo, porque é um negócio que dá de repente em qualquer lugar, qualquer hora. Não sabemos, né? Aí ela conversando com esse assunto em família, né? Não sei se era sogra, avó, ela falou assim: minha filha, eu vou te ensinar uma simpatia. Você vai comprar couve, vai enrolar no seu pé, acho que era o pé que ela tinha cãibra, vai enrolar no seu pé, você vai dormir com essa couve enrolada, vai comprar uma tesoura nova, colocar debaixo da sua cama, aberta, e sua cãibra vai subir. A gente chama isso de simpatia, né? Batata, acabou a cãibra dela. Mas ela, como médica, não pode indicar esse tratamento para ninguém. Mas nós podemos fazer qualquer oração, né? Que sentido? Eu posso pedir para Deus: Senhor, como já foi exemplificado, né? Senhor, me dá um machado santo para abrir a cabeça dos meus irmãos, colocar a tua palavra na cabeça deles, me dá uma chave santa para eu fechar a cabeça deles, para jogar no mar do esquecimento. Essa chave nunca mais será achada. É uma oração totalmente figurativa, mas para Deus nada é impossível, né? O garotinho orava assim: Deus, me dá a fé de Abraão, me dá a força de Sansão, né? Me dá a agilidade do The Flash. E me livra do mal, amém. Quem é mal, amém? Na cabeça de criança, me livra de todo mal, amém. Mal, amém, né? Mas, apesar de sermos simples e precários, Deus pode sondar o nosso coração e responder a nossa oração nas nossas palavras, nos nossos termos, no nosso entendimento. Não precisa ser perfeito. O que está no quadro aí é assim que a Bíblia é escrita. Se eu dissesse para você que essas palavras foram encontradas numa escavação arqueológica de uma civilização de 3.000 anos atrás, não sei o quê, mas o que é isso que está escrito no quadro, né? Justamente, a Bíblia toda é assim.
Está faltando, para os dias de hoje, falta uma estrutura gramatical mais clara. Né? Se você ler, vai ver coisas, né, sem sentido. Tá? Mas depois a gente volta. Bom, voltando à sabotagem, se cada indivíduo pode ser sabotado tantas vezes ao dia, significa que toda uma comunidade, uma sociedade, um bairro, uma quadra, uma nação, uma terra, um território, também pode ser sabotado. Então, a gente entra agora no campo da sabotagem coletiva. Então, você está sendo sabotado na sua respiração, seu vizinho também, né? Seu amigo de perto, de longe, enfim. É fácil a gente entender isso, né? Uma coisa que fica muito forte na questão da sabotagem, sabotagem coletiva, é o elemento cultural. Por exemplo, a nossa irmã está grávida, vai ter um bebê. Aí chega alguém, assim que o bebê nasce, chega lá e cospe o bebê inteiro. Você fala assim, que doideira é essa? Aí entra o elemento cultural. Para nós aqui, seria uma imundície. Mas no Senegal, cumpre aos avós, principalmente ao avô, fazer isso, que é uma forma de abençoar. Então, o elemento cultural tem o seu valor, tem o seu peso dentro da cultura, traz um ambiente saudável quando a tradição se mantém, fortalece as estruturas sociais. Né? Para uma outra cultura, vai interpretar aquilo como uma agressão. Uma missionária, um casal de missionários no Nepal. Eles recebiam pessoas, era comum, né? Vai de uma cidade para outra, aí tem uma cidade intermediária, faz o pernoite ali para poder prosseguir viagem no dia seguinte, né? Esse casal de missionários recebeu uma pessoa, né, um homem, hospedou esse homem lá por mais dias do que o normal. E aí ele acumulou roupa para lavar. O que fez a irmã? Chegou lá, catou tudo, pôs na máquina para lavar. Mas ela não sabia. No Nepal, ninguém lava roupa íntima de ninguém. Está fora da cultura deles. Cada um cuida da sua roupa íntima. Ela, como brasileira, tacar esse negócio aqui, vou tacar na máquina e pronto. Aquilo foi um choque para a pessoa, um choque tão grande, que ele acabou divulgando, e as pessoas vinham na casa do missionário para conversar, para saber se era verdade, e saíam dali convertidas. O que não faz uma cueca suja, né? No Nepal causou, né, uma forma de abençoar, né, o choque cultural causou isso, né? Por outro lado, alguém poderia reagir com raiva, né? Uma campanha, isso foi em Israel, uma campanha publicitária da Coca-Cola no mundo inteiro, ela tinha somente 3 imagens. A primeira imagem era uma pessoa no deserto, com muita sede, já desfalecendo sem forças. A segunda imagem, ela encontrava uma lata de Coca-Cola. A terceira imagem, ela já tinha tomado a lata de Coca-Cola e estava forte, radiante, totalmente recuperada daquele cansaço. Né? Então, elas são 3 fotos, certo? Aqui para nós,
é da esquerda para a direita. Mas lá em Israel, tudo é lido da direita para a esquerda. Então, o que aconteceu? A pessoa estava forte, tomou a Coca-Cola e ficou fraca. Elemento cultural, né? Então nós estamos suscetíveis. Aí vem uma novela que embaralha tudo, confunde a cabeça de todo mundo, impõe elementos culturais nocivos, né? Sob o manto de que está representando a realidade que tanto castiga a sociedade. Então aquela novela está servindo de alarme para que as coisas não se propaguem, né? Então ali é uma pequena verdade, né? Debaixo de um manto de mentiras. E essas mentiras vão corroer os elementos culturais. Enfim, juntando tanto a sabotagem individual quanto a sabotagem coletiva, a gente tem uma humanidade totalmente fragilizada para ceder à sabotagem espiritual, onde a gente não tem alcance, nem para enxergar e nem para deduzir todos os ingredientes dessa sabotagem espiritual. Outra geração, toda ela vai nos sabotar. Se não for cuidado, faz vigilância. Quando de uma geração para outra os bons costumes se perdem, quando a palavra de Deus fala, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Quando a gente ouvia lá atrás, dizendo assim, televisão é do diabo, ora, de fato é, mas a gente acredita que é capaz de filtrar, né? No momento de fragilidade, esse filtro fica mais fraco. E aí aquilo perpassa a sua camada de entendimento e a gente fica prejudicado, né? Uma coisa que também prejudica, né, é importante falar isso, é a fofoca. A fofoca é parte daquilo que aconteceu aumentado com aquilo que não aconteceu. E uma rede assim que se espalha sempre com os anéis. Por exemplo, isso eu aprendi com a minha tia, né? Está sempre costurando a mão, e quando costura a mão, às vezes a linha embola, dá um nó, né? E na tradição, no estilo simpatia, você chama o nome de uma mulher fofoqueira. Aí o nó desata. Então, ou seja, essas coisas vão permeando a nossa sociedade. A gente sabe que existe, mas às vezes a gente relaxa, né? Muito bem. Vamos ver agora alguns diálogos de Jesus. Se você puder abrir aí, em João 3, capítulo 3, né? Versículo de 1 a 22. O Evangelho de João.
Posso ler? Pode. Até 21, 13. De 1 a 21. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade, nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. É simples, está claro que este efeito total, generalizado de todas as sabotagens significa trevas. Nós estamos mergulhados
num oceano de sabotagens. A gente só chega à superfície quando crê em Jesus, que é a verdadeira luz. Para chegar à superfície, você tem que nadar com a oração. Você tem que respirar a vigilância para você chegar na superfície. E o primeiro salto, o primeiro passo em direção a isso é crer em Jesus. Então, ele deixou claro que o mundo está em trevas. Nicodemos, um homem importante, um homem de autoridade para ensinar. Então, mesmo no ensino, existe uma sabotagem. Assim como a gente vai ver depois, quando a gente for traduzir essa expressão que está no quadro, a gente vai perceber que por maiores e melhores que sejam os esforços para você trabalhar com a palavra de Deus, ainda carece da ação do Espírito Santo para colocar no seu coração aquilo que está escrito para a sua alma, para você poder vir para a luz. Vamos ver o exemplo aqui também, que não é um diálogo de Jesus, mas é um alerta. Está em 1 Reis 13, 17 a 24. Primeira Reis 13, do 17 ao 24. Posso ler? Porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: também sou um profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porque mentiu-lhe. E tornou ele a comer pão em sua casa e bebeu. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor te deu, o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te disse: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que, depois que comeu pão e depois que bebeu, albardou ele um jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Qual é a situação aqui?
Deus falou para o profeta principal, que tinha aquela mensagem de se deslocar de uma cidade para outra para levar a mensagem. Ele falou: não para, não coma, não beba, não volte, vá. Aí entrou uma outra pessoa e disse: eu sou o profeta também, e Deus falou comigo também, o anjo falou comigo, é para você ver comigo, para você comer, para você beber. Ou seja, no campo espiritual, essa pessoa assumiu uma falsa identidade, munido de uma falsa espiritualidade, de uma falsa palavra, tirou do caminho o outro que tinha uma mensagem e um alerta. A mensagem não foi entregue e o alerta não foi respeitado. Então, quem deveria ter sido punido, aos olhos da nossa cultura, seria o mentiroso. Mas no entendimento de Deus, foi aquele que foi rebelde. O rebelde foi morto por um leão. Então aqui a gente tem uma análise que a gente chama de conduta típica. Tal conduta é típica de alguém que quer se fazer valer sobre outra. No caso aqui, Nicodemos também tinha uma conduta típica, né, de mestre. Se vem aqui um doutor fulano de tal e fala assim: Dorival, o que é isso que você está falando? Qual é a base científica? Qual é o estudo? Qual é o fundamento? Eu vou ficar assim meio acuado, né? Porque esse cara é autoridade, né? Certo? Então a gente joga o peso da autoridade sobre quem quer, a gente quer acuar. Então, tanto a sabotagem quanto os sabotadores, como os sabotados. Aquele falso profeta era um sabotador. O profeta verdadeiro, um sabotado. O elemento da sabotagem é mentira. Todos suscetíveis a condutas típicas. Ao sabotado, rebeldia. Deus leu como rebeldia. O sabotador, mentira. Muito bem. Vamos ver agora, rapidinho, que em Êxodo 28, 29, na verdade nós não vamos ler, eu só vou comentar. Êxodo 28, capítulo 28 e capítulo 39, Êxodo 28, né? E também o capítulo 39. É o seguinte: Deus também funcionou assim para nós no Antigo Testamento. Ele também funcionou como estilista no desenho da roupagem do sacerdote. Então ele pontuou exatamente como seria a roupa do sacerdote, tudo que tinha que ter: primeiro pano, segundo pano, né, cobertura, peitoral, umas pedras, que cor que ia ter e tal. E uma especificação muito importante é que a roupa do sacerdote, chamada éfode, ela não tem costura. Que eu conheça, para fazer roupa sem costura, teria que ser um tipo de um crochê, sei lá. Eu não sei. Tá? Mas significa que o sacerdote, ele tem que ser uma pessoa inteira. Sacerdote não tem remendo. Sacerdote não tem costura. Sacerdote
é feito por Deus, de alto a baixo. Significa que o coração do sacerdote é um coração inteiro para Deus. Então, quando o seu coração é sabotado, você está perdendo a sua inteireza diante de Deus. E quando você vai ver lá em João 19, 23, isso a gente pode ver. O que diz aí? Posso ler? Diz assim: tendo, pois, os soldados crucificados a Jesus, tomaram seus vestidos e fizeram 4 partes para cada soldado, e também uma túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Isso que coisa magnífica. Mesmo na intenção de humilhar Jesus, foi impossível tirar dele a inteireza de sacerdote. Mesmo a roupa usada para humilhá-lo tinha traços exatos da roupa de sacerdote, sem costura. Vamos ver agora o diálogo de Jesus com o Natanael. Está aí pertinho, João capítulo 1, versículo 44. João capítulo 1, versículo 44. Vai até o 51. Posso ler? Então tá assim. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Felipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ora, o que se passa na vida de Natanael? Não ter dolo é uma grande bênção. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Mas tem uma certa
criticidade, existe uma crítica interna dentro de Natanael. E nós podemos ser também aprisionados pela crítica. Né? Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa em Israel? E aí Jesus passa para ele uma certa noção de grandeza diferente do que aqui Natanael tinha. Né? Natanael tinha a imagem de Jesus e rei e, né, poderoso. Ele tem essa imagem interna dele. E Jesus fala: eu te vi debaixo da figueira. Quando é que você vai debaixo da figueira? O que se faz debaixo da figueira? Várias pessoas podem fazer qualquer coisa. Posso estar buscando uma sombra, posso estar buscando um momento de quietude, posso estar debaixo de uma árvore que talvez represente uma certa pompa, né? Aquela figueira que deu fruto antes do tempo, né? Parecia que ela queria se engrandecer, né? Então, e pode também representar um abandono, né? Uma mãe que queira abandonar um filho pode ter enrolado ele, deixado debaixo de uma figueira. Nós não sabemos, mas para Natanael, ser pego naquela situação da vida em que talvez fosse um segredo, tenha representado o verdadeiro reconhecimento de quem é Jesus. E Jesus fala: agora os teus olhos estarão abertos para ver as ações de Deus, não da perspectiva da tua crítica, que espera coisas boas de tal lugar e coisas ruins de outro lugar, mas na perspectiva de que o lugar é o reino de Deus, de que as ações são de Deus para o homem, anjos subindo e descendo. Cabe aqui legal explicar, né, uma ilustração de que 3 árvores pequenas cresciam juntas e elas tinham características diferentes, eram espécies diferentes, mas eram árvores. E elas conversaram, né, na chamada infância, né? Quando eu crescer, falou aquela que era de características mais frondosas, né? Quando eu crescer, eu vou ser uma árvore cortada e aparelhada, eu vou enfeitar a entrada de uma cidade muito importante. Eu vou ser um pórtico para a entrada de uma cidade. A outra falou assim: a minha madeira é mais nobre, eu serei transformada em móveis valiosos dentro de palácios, né? E a outra ilustrou também uma utilidade de transporte. Eu vou ser uma carroça que transporta, né, os reis e tal, não sei o quê. Aconteceu que aquela região foi visitada por mercenários e cortaram aquelas árvores antes do tempo. Aqui ia se tornar móveis pequena. Fizeram o que com ela? Fizeram um coxo que podia pôr alimento para animais. E nesse coxo colocaram Jesus. A outra, que ia ser carroça linda, maravilhosa, foi transformada num barquinho. E nesse barquinho, Jesus subiu e pregou as multidões. A outra, que ia ser um portal, né, de uma cidade, né, só deu para tirar 2 partes. Aí uma parte foi vertical, outra parte horizontal.
Aí quando você tentar entender como que Jesus quis abrir os olhos de Natanael, né? Entender o que é propósito, sentimento de grandeza, né? Utilidade real, tudo isso muda quando quem fala é Jesus. Quando você fala grandeza diante de Jesus, ele diz, aquele que mais serve é o maior no reino dos céus, né? Então, os elementos culturais que fazem a gente interpretar que a nossa vida é fraca, pequena e precária, para Deus pode estar totalmente o contrário, não é? Então a gente não pode ser sabotado pela estupidez, mas precisa ser construído pela sabedoria que vem de Deus. E por último, em um diálogo mais claro, mais fácil de entender, está em Mateus 26, de 6 a 13. E ele tem um paralelo em Lucas, de 36 a 50. Eu vou ler o trecho mais curto, mas seria interessante você ler o texto mais completo, tá? Ele está em Lucas 7, de 36 a 50. Esse é o texto mais completo. Eu vou ler só o texto mais curto, que é Mateus 26, de 6 a 13. Vamos lá. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o seu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para sua memória. Ora, qual é a situação aqui? Veja bem, Simão era leproso. Jesus entrou na casa dele. Quando você for ler o paralelo dessa passagem lá em Lucas, você vai ver a atitude, né? Aquela questão das condutas típicas. Condutas típicas, ou seja, quais foram as condutas de Jesus? As condutas do leproso. Ele falou assim: cara, esse Jesus aí não é mestre coisa nenhuma, é um farsante. Por quê? Se ele soubesse quem é essa mulher,
Ele nem ia deixar ela chegar perto. Aí Jesus começa a falar para ele assim: Simão, presta atenção. Eu cheguei aqui, você não me ofereceu uma limpeza para os pés. E ela não para de chorar aos meus pés, lavando os meus pés com as suas lágrimas, e enxugava os pés dele com os próprios cabelos. Derramou sobre Jesus aquilo que ela tinha de maior valor, porque a vida dela de pecadora, ela não tinha nada de valor para oferecer a Jesus, mas ela reconheceu nele um amor verdadeiro. E aí ele termina essa passagem dizendo que a quem muito mais amou, muito mais se perdoou. Aí a gente entra num efeito nocivo da criticidade, porque muitas pessoas ao nosso redor estão tendo e tomando atitudes de coração, atitudes verdadeiras de arrependimento. Mas nós podemos olhar para uma expectativa padronizada e dizer: tá louco. Detalhe fundamental é que Jesus entrou na casa de um leproso, saiu e Simão continuou leproso. Então, muitas vezes, a gente vai dialogar com Jesus e muitas vezes a gente vai permanecer na mesma. Todos esses diálogos, eles são diálogos para nós, o nosso coração, para a gente realmente emergir, sair deste oceano de sabotagem, onde muitas das sabotagens nós mesmos praticamos, são chamadas autossabotagens, né? O médico estava falando assim: olha, vou ter que cortar da sua dieta a berinjela. Puxa, tudo bem, né? Tá. Aí na outra consulta, vou ter que cortar a beterraba. Bom, coitada da beterraba. Não cortar, tudo bem. Aí na outra consulta, vou ter que cortar o queijo. Peraí, doutor, o queijinho, vai cortar o meu queijinho, o que é isso? Então, muita coisa a gente faz de mal para nós mesmos, né? E aí, não só no campo da alimentação, a gente já entendeu, né, que a sabotagem é um grande circuito violento, incessante e que não para. E como que a gente soluciona isso? Primeiro, reconhecendo que estamos dentro dela. E segundo, reconhecendo uma característica invejável que só o ser humano tem: a capacidade de se arrepender, a capacidade de colocar a vida nas mãos de Deus. Porque até mesmo quando você está perto de uma pessoa abençoada, essa pessoa abençoada, ela é irritantemente abençoada. Te irrita estar perto de alguém abençoado. Como pode, né? Então, nós precisamos entender que o servo bom e fiel é que entra para o descanso do Senhor. E aquele que mantém o seu azeite no nível ideal, que aguarda a chegada do noivo. E esse caminho é caminho de vigilância, é caminho de oração, cujo primeiro passo
é o arrependimento. Então qualquer um de nós pode se submeter a essa palavra de vida eterna, para recebermos vida abundante, que escapa dessa sabotagem. Até mesmo numa prisão, numa cadeia, a palavra diz que onde há o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Não importa você estar preso, você está livre. E muitas vezes você está livre com a sua liberdade de ir e vir, mas está preso totalmente. Num certo momento da nossa vida, se você dissesse assim, vou chegar em casa, vou ver um Netflix, vou ver um YouTube, chega em casa e faz o seguinte, vou ver o filme da minha vida. Aí começa. Puxa, 12 anos, que raiva, que ódio. Essa pessoa fez isso comigo. Sinto muito. Era para você não sentir raiva. Era para você ter perdoado. Identificou isso? Vai orar. Perdoa. Refaz esse circuitinho, daquele acontecimento ruim que está passando na sua mente. Coloca diante de Deus. Se... Nós nos sabotamos. Porque não é o sabotador, mas sim nós mesmos. Autossabotagem. Exatamente, porque você diz, não, mas a pessoa fez de mal para mim. Não, eu lembro disso tudo, mas eu já perdoei. Agora, você já se sabotou. Só pela maneira de você não tirar isso, já se sabotou. Não é? E o que acontece no mundo de hoje? É o que está acontecendo. Então, o que acontece? Você ora, você pede, você clama a Deus, porque nós somos fracos, frágeis, mas aí que entra a vigilância, porque nós vivemos num mundo de sabotadores. Então, é difícil. Como está falando de Deus, que o Evangelho é difícil, é realmente muito difícil. Porque você tem que se autopoliciar todos os dias da sua vida, noite, em todo lugar, Essa possibilidade do ser humano dizer para tudo, eu quero Deus, irrita. Ela irrita os sabotadores, tanto no campo humano quanto no campo espiritual. Sim. Nas regiões celestes, onde se travam as batalhas, das hostes malignas, e lá acontece esse problema. Mas como Deus nos ama, Ele mandou o Evangelho para a gente entender que este circuito está disponível para nós no dia a dia, para sermos bem-aventurados. Então, todo sabotado torna-se um servo da sabotagem, um replicador da sabotagem.